os principais sacerdotes e os escribas com os líderes religiosos. Eles disseram: conte-nos, com que autoridade faz essas coisas? Quem te deu essa autoridade? Ele lhe respondeu: eu também vos farei uma pergunta. Dizei-me, o batismo de João era do céu ou dos homens? Eles então puseram-se a discutir entre si. Se dissermos é do céu, ele dirá: por que não crestes nele? Mas se dissermos é dos homens, todo o povo nos apedrejará, pois está convencido de que João era profeta. Então responderam que não sabiam de onde era. E Jesus lhe disse: nem vos digo com que autoridade faço essas coisas. Olha só, se há algo que o inimigo ele vai sempre tentar confrontar conosco, que é a nossa identidade, tá? É a nossa identidade. Se você for lá no capítulo, voltar no capítulo 4 de Lucas, o questionamento do diabo lá para Jesus é: se tu és o Filho de Deus. Por que o inimigo tenta confrontar a nossa identidade? Quem somos cada um de nós aqui? Se você ler o Evangelho de João, o capítulo de número 1, precisamente aqui o versículo 19 em diante, vai ser enviado um grupo de pessoas, autoridades, para questionar com João quem era João Batista, né? Aqui no capítulo 20 de Lucas, nós vamos ver que o povo já estava convencido, né? O povo já estava convencido, no capítulo 20, do versículo 1 em diante, que João era profeta. E eles não poderiam deixar essa dúvida aqui. Por que Jesus faz esse confronto? Porque Jesus conhece o que é o coração. E Jesus sabia que dentro do coração daqueles homens eles tinham o entendimento que João era profeta. Então, se eles dissessem que o batismo era do céu, ou se era dos homens, eles iam entrar num conflito naquele momento religioso ali. Mas quando você olha aqui Lucas, capítulo 4, Mateus capítulo 4 também, a guerra ali vai ser o quê? Tentar confrontar a identidade. Se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão, não é? E o que Jesus faz? Ele transforma a pedra em pão? Não. Por quê? Porque quem entra em conflito somos nós. Quer ver uma coisa? Se alguém te vê, de repente, vestido melhor, andando melhor, indo em outros ambientes, a primeira coisa, quando tu chega numa loja, o cara não te oferece, se tu chegar bem vestido lá, eles não vão te levar para te oferecer um Gol, um Fiat Uno. Eles vão te levar, quando tu chega numa loja dessa, eles já vão te levar para oferecer do Honda Civic para frente. Por quê? Porque infelizmente ainda nos dias de hoje, o que tu veste diz muito sobre você. Não estou dizendo para você andar pirento, caído, não é isso. Mas assim, só de tu te diferenciar um pouquinho só de tu ser um pouquinho mais reto, verdadeiro, tu já sai na frente. Só de tu saber falar um pouquinho no ambiente, tu já sai na frente de muita gente. Por quê? Eu fui numa entrevista de emprego, ninguém conversou comigo na entrevista de emprego, tem uns anos atrás, uns 4, 5 anos ou mais. Mandaram eu sentar e ver se eu sabia o Word e o Excel. Foi essa a minha entrevista. Tá certo? Se eu conseguir fazer alguma coisa nisso aí, estava tudo certo. Só que nós vamos chegar em ambiente que o falar é o principal cartão de visita. E aí, quando tu olha aqui para João, capítulo do versículo 19 em diante, é enviado alguém da parte dos escribas, dos fariseus, dos saduceus, dos sacerdotes, das autoridades religiosas, um grupo de pessoas para perguntar para João quem ele era. Quem és tu? Chegaram com João e perguntaram: tu és o profeta? Não sou. Tu és Elias? Não sou. Tu és Moisés? Não sou. Quem tu és? E o que João faz? Nada.
não responde nada. Por quê? Quando eu sei quem eu sou, quando você sabe quem você é, que você não tem dúvidas, você não precisa provar para ninguém. E a pior coisa que tem na vida de alguém é precisar estar provando. É precisar, isso é terrível. É a gente precisar achar, não foi eu, não sei. Precisar provar, mostrar uma identidade que ela não é nossa. O que Jesus faz quando ele é confrontado aqui no capítulo 20? Ele briga? Não. Ele faz umas perguntas, por quê? Ele tem a palavra. Antes que eu responda a vocês, Jesus diz, eu farei também uma pergunta. O batismo de João é do céu ou é dos homens? Eles reuniram entre si, começaram a debater entre si, disseram, se disseram que é do céu, ou se disseram que é dos homens, estamos perdidos. Porque João é comprovadamente que ele é quem? Ele é um profeta. E o que é que o João responde? Esses homens que vão até João aqui no capítulo 19, capítulo 19, vão questionar com ele, quem és tu depois? Depois de muita conversa, quem és tu para que digamos aqueles que nos enviaram? E sabe o que João responde? Ele poderia muito bem, era o único na terra, eu acho, profeta, era o único profeta na terra que poderia dizer assim, eu sou primo de Jesus, eu sou primo do Messias, não sou irmão, eu sou primo dele. Por quê? Muitos de nós gostamos de quê? De aparecer, de querer status. Se fosse no dia de hoje, João poderia dizer assim, olha, eu tenho milhares de seguidores e um deles é o próprio Deus, o próprio Messias. Mas o que ele fez? Voltem e digam àqueles que os enviaram que, segundo escreveu o profeta Isaías, eu sou a voz do quê? O que ele quis dizer com isso? Eu sou uma boca emprestada para alguém que precisa falar que está vindo alguém maior.